Recursos computacionais 3, comandos de entrada e saída e estruturas de condição. Exemplo 1. Scilab. Vamos fazer a programação do nosso primeiro exemplo em Scilab. O Scilab já encontra-se aberto em minha máquina. Nessa versão, eu tenho conjugado um painel de navegação de arquivos, o console e o navegador de variáveis, bem como o histórico de comandos. Bom, vamos procurar trabalhar com a criação de script, ao invés de execução no console. Para criar um script, um programinha que rodaremos em Scilab, nós precisamos abrir o aplicativo SciNote. Como é que podemos fazer isso? Existe aqui, lado esquerdo, o primeiro botãozinho, uma cadernetinha com um lápis, essa é uma opção, ou no menu principal, aplicativos, SciNotes. Eu vou cancelar isso aqui de um programa anterior que eu havia feito. Ótimo. Então aqui eu estou no bloco de notas do Scilab, tem aqui um bloco de notas em branco. A primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse arquivo. Arquivo, no menu principal, salvar como, darei o nome de exemplo 1. Não preciso colocar a extensão, o Scilab coloca automaticamente para mim. A extensão dos nossos scripts em Scilab é a extensão SCE. Então, nossos arquivos serão .sce. Vejam que no nome do arquivo eu não coloquei caracteres especiais, como acentos, barras, asterisco, muito menos espaços. Ok, para salvar, então eu já tenho aqui exemplo 1.sce. Vamos começar a programar. Bom, em Scilab, a programação é muito mais simples do que em linguagem C. Então eu não preciso carregar bibliotecas, definir a minha função principal, declarar variáveis, nada disso. A primeira coisa do nosso programinha é mostrar na tela, então um comando de saída, mostrar na tela uma mensagem para o usuário pedindo para que ele digite a sua idade. Bom, eu posso fazer isso com um bom e velho printf, o mesmo printf da linguagem C. Entre parênteses, eu vou colocar agora a minha mensagem, que deve vir entre aspas duplas. Digite sua idade. Em Scilab, eu não preciso colocar o ponto e vírgula ao final de cada instrução. Uma outra opção é usar o comando disp, uma abreviação da palavra display. Então, display e entre parênteses, novamente, entre aspas duplas, o texto que eu quero que seja mostrado na tela. Bom, depois disso, o usuário deve então digitar uma idade, e eu tenho que salvar o valor dessa idade em uma variável. Como eu faço isso? Eu posso fazer isso com um comando input. Input. Ou seja, esse comando vai ler uma entrada, um input de dados. E essa informação lida eu vou atribuir, então, sinal de igual, eu vou atribuir a uma variável, que aqui eu vou chamar de idade. Ao invés de ter usado no comando printf e disp, eu tenho a opção de no próprio comando input já colocar aqui entre parênteses qual é a mensagem que eu quero que seja apresentada para o usuário. Então, por exemplo, digite sua idade.
Muito bem. Lido a idade, agora eu vou começar a verificar, né, em que faixa encontra-se a idade do usuário. Para isso eu vou usar as estruturas de condição, né? A boa e velha estrutura if, se. Bom, então, nossa primeira condição, eu tenho que, se a idade é inferior a 14 anos, né, e a idade é maior ou igual a 60, a pessoa tem um desconto de 50%. Bom, então, como eu disse, uma das condições é, eu informo as condições entre parênteses, se a idade é menor do que 14 anos. A outra condição é se a idade é maior ou igual a 60. Se uma é verdadeira ou a outra é verdadeira, ou seja, se a pessoa tem menos de 14 anos ou mais, ou exatamente 60, ela tem 50% de desconto. Então, serve tanto uma quanto a outra, né? Uma ou outra. O operador lógico ou em Scilab é uma barra. Bom, se essa condição é satisfeita, então, eu quero mostrar na tela a mensagem 50% de desconto. Então, vamos usar aqui o comando printf, entre parênteses, a mensagem desconto de 50%. Ótimo. Bom, se a idade estiver entre 14 e 18, ou seja, maior e igual a 14 e menor que 18, a pessoa tem apenas 30% de desconto. Então, se a primeira condição falhou, ou seja, else, né? Se a primeira condição falhou, se não, se, else, if. Então, vou montar aqui a próxima condição, né? Else if, a condição seria a idade é maior ou igual a 14 e idade é menor do que 18. Né? Para que a pessoa tenha mais que 14 e menos que 18, né, qualquer idade dentro dessa faixa, então as duas condições têm que estar satisfeitas simultaneamente. Então o operador lógico que eu uso nesse caso é um e, né, que é o nosso e comercial, né, uma única vez. Então, montada a minha segunda condição, else if, então, nesse caso, o que eu mostro? Printf desconto de 30%. Se não é nenhum caso, nem outro, ou seja, se a pessoa não tem nem até 14, nem é maior que 60, e também não está na faixa de 14 a 18, ela só pode ter de 18 a 60. Né? Então, nesse caso, eu não preciso nem verificar a condição. Basta um else. Então, nenhum desconto. E acabou o meu programa. Vou salvá-lo e para rodá-lo eu clico aqui, ó, em executar.
ou run, se estiver em inglês. A execução eu visualizo no console. Veja que apareceu 3 vezes digite sua idade. Por que isso? Uma é resultado do printf, uma é resultado do disp e a outra é resultado do input. Eu vou então informar a idade. 25, por exemplo. Ah, aconteceu um erro. Vamos ver o que é esse erro. Sintaxe incorreta da instrução de controle. Então, eu estou usando a sintaxe incorreta do meu if. Onde está o problema aqui? Eu usei um elif e um else. Então, eu só coloco o end no final. Vamos salvar e rodar novamente. 25, nenhum desconto, certo? 25 não é menor que 14, não é maior ou igual que 60. 25 não é maior que 14, nem menor que 18. Então cai no else, no caso default, nenhum desconto. Com isso, finalizamos o nosso primeiro exemplo.